Bom dia, pessoal, seja bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Estamos pertinho de Veneza, mas a cidade se chama Mirano. Mirano. É bem legal a cidade, tá? Você que faz um tour aí aqui por perto de Veneza, vale a pena vir aqui. Principalmente para conhecer a trattoria Il Sogno, que é onde a gente tá agora. Quem vai receber a gente é o Marco e o Silvano. E eles vão ensinar uma receita pra gente. Que é a galinha padovana a saor. Siamo a metà strada tra Venezia e Padova, siamo giusto a 20 km tra Venezia e Padova. La proposta del sogno è quella di avere una cucina appunto tipica, legata al territorio, tenendo la tradizione al massimo. Quanti anni fa ha iniziato questa cucina di Venezia? Abbiamo ricette scritte su dei libri del 1300, quindi è una cucina proprio antica. E quali sono le influenze più vivide? Le influenze sicuramente sono le spezie. Venezia, con gli scambi con le spezie e con l'Oriente, ha sempre avuto una cucina straordinaria. La cannella fa sempre la parte da leone, diciamo, come tipo di spezia, essendo più particolare, però c'è il coriandolo, c'è il cardamomo, ci sono tantissimi, l'anice stellato, ci sono tantissime spezie che vengono utilizzate dosandole giustamente in maniere straordinarie. I veneziani sono sempre stati grandi navigatori, anche il modo di conservare i prodotti, cioè di conservare quando andavano in nave, passavano tanto tempo, avevano dei modi di conservare i prodotti. Il saor ad esempio è uno di questi modi. Si può fare la carne come noi faremo oggi la gallina in saor, si può fare le verdure che può essere la zucca in saor, il radicchio in saor, si possono fare i pesci che può essere la sardina, può essere il gambero, la mazzancolla, insomma dalla carne alla verdura e al pesce in saor, nella stessa maniera, con lo stesso metodo di conservazione che c'era una volta. E da noi si dice il saor viene fatto oggi, però è buono fra 3 giorni. Oggi andremo a fare la gallina in saor, quindi la gallina padovana ha un ciuffo davanti in testa, dopo la carne ha una carne più tenera e migliore, ecco. All'interno del brodo questa mattina abbiamo messo la gallina, perché sennò non ce la facevamo con le tempistiche a cuocerla, manca poco. Sedano, carote e cipolla. Dopo viene raffreddato un attimo e spolpata. Andiamo a tagliare a julienne le cipolle. Ok, mettiamo sul fuoco, mettiamo un po' di sale. Allora, qua ci prepariamo l'aceto, il vino bianco e dell'olio di semi, l'uvetta, i pinoli che dopo ci vanno all'interno. E adesso i ragazzi vanno a prendere una fogliolina di alloro. Ok, andiamo un attimo a stufare così. Hai utilizzato il sale più grosso? Io qua ho utilizzato il sale più grosso perché sono ormai abituato, diciamo, a salare con magari il sale grosso rispetto a quello fino, però è indifferente. E aceto sempre bianco? Bianco. Quindi viene messo un po' di aceto, un po' di vino bianco, dei colli oganei, il calustra bianco. Mettiamo Olha só, tá chegando o fornecedor de flor de abóbora. Olha que coisa mais linda. Ele tá chegando aqui na janela do restaurante. Que legal. Tá falando pra não mostrar e a gente mostrou. Aqui é fresco o ingrediente, esse negócio aí. Mettiamo il pomodoro. Due foglie di alloro? Sì, 2 foglioline di alloro. Aí vem o perfume do vinho, do aceto.
Aqui é bom che eles entendem português. Possiamo parlare Capisce portoghese. tutto che parliamo, no? No, non è che capiamo tutto, però si può capire. Adesso mettiamo l'uvetta e i pinoli. O cheiro que tá vindo aqui da panela já tá dando água na boca. Un po' di olio. Sì, E l'olio è l'ultima cosa che metti na pentola. sì. È una cucina un po' diversa. Ok, e si lascia ad appassire. Così. In quanto tempo più o meno? Tempo che la cipolla diventa né troppo, cioè deve essere croccante ma cotta, nel senso che è difficile da spiegare. In 20 minuti, 25, Ho capito. a volte anche bisogna 40, avere nel senso crunchy, che ma non più ne fai troppo tanto. acido. Esattamente. Ecco qua ci siamo. Vedi come si cura molto facilmente le ossa e la qualità proprio della gallina padovana, la carne, come si stacca la pelle dalla polpa. E prendiamo, l'abbiamo spolpata, no? Andiamo a sfilacciarla, non troppo fina. Vedi, mollato un po' del suo tocetto, chiamato tocetto. E andiamo ad aggiungere dei peperoni che i ragazzi hanno fatto precedentemente, perché sono dei peperoni sotto aceto, quindi vengono presi i peperoni, sbollentati e saltati rapidamente nell'olio e messi sotto aceto e olio, e quindi una sottospecie di giardiniera. Poi vengono lavati un attimo dall'aceto e vengono messi all'interno comunque della gallina, quindi sono peperoni rossi e gialli. I cuochi assaggiano così, mi dispiace. Un po' di sale. È la cucina della nonna. Esatto. Ma questa è una differenza grande, credo. Le persone che cucinano e assaggiano, perché c'è persone che cucinano e non assaggiano niente, niente, non sa quello quindi. E olha o que chegou lá, Dan. Che chegou? Ah, o Spritz, perché Spritz è proprio la bevanda di Venezia. Venezia. Della regione di Venezia. Grazie. Guarda, Prego. grazie. E questo è fatto con che? Prosecco, acqua frizzante e Aperol qua. Si può fare anche con il bitter, con i Campari bitter. Allora, con il bitter è un po' più amaro. Però questa è diventata la bevanda, direi, nazionale per il nord, perché Ce l'ho bianco, il vero. ecco, lui è il vero spritz. Ah, vino, questa è la vino. versione originale che è solo vino bianco e E acqua. acqua. Cin. Cin. Sim. Saluto. Salute. Questo è un prosecco fatto ancestrale, ha ancora i lieviti in bottiglia, ok? Il prosecco una volta veniva fatto solo così, poi autoclave, però il prosecco all'inizio fermentava in bottiglia con i lieviti suoi. Questa è un'azienda Gregoletto, lui ha 91 anni e ha sempre fatto prosecco nella vita. Assaggiate, viva! Tintin. Sì. Buonissimo. Buonissimo, né, Daniel? Agora que conhecemos a receita, vamos provar a galinha padovana em saor. Isso deve estar bom. Pegar um pimentão, Uma passita. uma passita, uma cebola. Tem bem a tua cara esse prato, amor.
É muito gostoso, porque vem o ácido, aí vem o óleo, que equilibra com o ácido, então o ácido rompe aquele óleo. E tem o açúcar da uva passa. Que dá uma quebrada no ácido. Perfeito isso daqui. Questo è un incrocio Manzoni. È un uvaggio misto, è un incrocio che viene fatto qua nel Veneto, in particolare Riesling e Pinot Bianco. Boníssimo. O legal da Itália é isso. Cada lugarzinho da Itália tem uma peculiaridade muito forte, tanto na comida quanto no vinho. O vinho sempre está acompanhando. Por quê? Porque eles sempre beberam vinho. Ninguém bebia água, eles bebiam vinho. Eles estavam contando pra gente, inclusive, que o avô dele tinha uma garrafa de vinho de 2 litros no criado mudo, quando ia dormir. Se ele acordava com sede, ele não bebia água, ele bebia vinho. O que aconteceu nos últimos tempos na Itália, isso mais para os anos 80, foi que esse vinho, que era um vinho produzido em casa, que era uma coisa um pouco mais simples, era um vinho fresco, se bebia, não se deixava envelhecer o vinho, não se fazia poda para ter pouca uva e para ter um vinho com mais qualidade. Isso nos anos 80 começou a mudar. E isso principalmente na região de Cuneo, é o que a gente conhece do Barolo, do Barbaresco. E depois isso começou a evoluir para toda a Itália. É que a gente começa com uma outra diferença já do Vêneto para as outras regiões, que em vez de vir aquele grissini grande que a gente estava acostumado a ver, aí já vem um menorzinho, né, Vi? Questa è la giardiniera. Poi abbiamo, ovvio, fatto un antipasto. Tutti i piatti praticamente più tradizionali del nostro ristorante. Questo è un carciofo con un po' di taleggio, grana e cotto al forno. Questo invece è un fiore di zucca ripieno di ricotta, taleggio, patate e menta. Quelli sono gli asparagi, verdi e bianchi, con un girello di un manzo marinato 72 ore, sotto sale e zucchero, con arancia, limone e pepe e bacche di ginepra. E invece quelli là sono i nervetti con la cipolla. Il nervetto, che abbiamo anche noi il nervo viene lessato sull'acqua con sale, poi tirato via, tagliato la cipolla julienne, aceto bianco, pepe, sale, olio, lasciati coperti un'oretta che la cipolla si incorpora bene e poi sono pronti. Grazie mille! Gente, Olha que linda essa flor de abóbora. linda, linda, linda. Meu pai deve estar com água na boca aí, porque ele sempre falava que meu avó fazia flor de abóbora frita. E essa aqui é recheada com batata, queijo e hortelã. Seu Fernando, essa pro senhor. Essa alcachofra aqui também é uma coisa que no Brasil a gente não está acostumado a comer, mas aqui eles comem muito, que é a alcachofra inteira. A gente come aquela em conserva que não Que não tem nada a ver, né? E aqui eles têm muitos tipos de alcachofra, isso é legal também, né? É, tem tem uma- pequena, grande, grossa, Tem aquela miúda. com espeto pra fora, espeto pra dentro. Sim. Aqui são os aspargos, porque agora é a estação de aspargo aqui. Começa no início de maio ali, um pouquinho antes. E tem aspargos verde e branco. E por cima tem como se fosse um carpaccio, cortado bem fino. Só que ele é marinado por 72 horas, imagina isso. E aqui vai ser a primeira vez que a gente vai comer os nervos. Porque esse a gente não tinha comido até agora na viagem. É, e olha que de nervo, eu entendo, né, amor? Sou bem nervosa. E aí, vamos começar pela flor de abóbora, que eu acho que os dois estão curiosos Meu aqui pra Deus. saber como é que é. Não sei se a galera aí tá curiosa, mas... Olha que coisa linda isso aqui. Tem umas folhinhas, né? Umas verdurinhas. Um queijo. Ai, Jesus Cristo, mano. Vamos provar, né? Tá. Eu acho que tá bom. Tenho quase certeza que isso tá bom. Vocês não têm ideia como isso tá bom. E é gostoso que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Colocar as folhas frescas com a batata e com o queijo. Então a batata e o queijo tem aquele negócio mais... E as folhas dão uma fresqueza pro prato. Meu, muito bom. E fica bonito pra caramba pra apresentar, assim, Aham. né? E a gente lembra um pouco o México, né? Que eles usam também bastante essa flor. Essa flor de abóbora. Você que tá no Brasil, que é fácil fazer flor de abóbora, prepara o prato aí que você vai gostar. Vamos pro alcachofra? Alcachofra. Alcachofra não tem erro, na minha opinião. Eu acho que quando ela tá ruim, ela tá boa. Com queijo por E cima. quando ela tá boa, ela tá excepcional. E esse queijo taleggio é um queijo um pouco mais molinho, assim. Ele é bem cremoso. E eles usam bastante pra fazer a fonduta aqui também. E por cima ele botou o grana padano pra dar aquela... Gratinada, Gratinada, né? Ai. Dani, tá ruim. Passa pra cá. Que... Não, senhora. O meu tá aqui, ó, intacto ainda. Mas primeiro eu vou gravar pra vocês. E agora tem um carpaccio que nasceu nessa região, né, amor? É, a gente conhece muito bem o carpaccio no Brasil, né? A gente entende na cozinha como um corte fino. Então tem carpaccio de melancia agora, tem carpaccio de um monte de coisa. Mas o carpaccio original é uma carne de boi, fatiada bem fininha, pra justamente poder ser comida crua. E ela foi criada na cidade de Veneza. Conta a história que era uma rainha... Era uma rainha? Era uma Acho que duquesa? não, é. Era uma
mulher que não Da podia realeza. comer nada cozido. Em uma osteria fizeram pra ela essa carne fatiada bem fininha aqui e colocaram um molhinho por cima e virou carpaccio, que hoje em dia é conhecido em toda a Itália, é conhecido em todo o mundo. E aqui eles fizeram uma versão bem diferente com aspargo, que são as verduras da estação, e com uma coisa bem inesperada pra mim, que é com uma maionese tunata, com atum. Eles fazem muito aqui essa maionese, gente. E misturam com a carne, que é uma coisa inusitada pra gente, mas fica muito gostoso. A gente provou lá no Piemonte. Vamos ver essa versão aí com... Só que no Piemonte é a carne cozida com essa maionese com atum e um pouco de alite. E aqui é o carpaccio. Nossa. E tem uma coisa que a gente não falou pra vocês. Esse aspargo que eles serviram é de uma região aqui perto. Eu vou botar embaixo depois no vídeo porque eu não lembro o nome da região. Mas ela é perto de uma laguna, então a laguna tem água salobra. E o aspargo que cresce ali perto da laguna tem um pouco dessa salinidade. E cara, ele fica muito bom, porque o sal tá dentro dele, não tá por cima. É o terroir, né? O terroir dos aspargos. É o terroir do aspargo. Meu, é muito bom. Vou experimentar até o aspargo puro, mas... ele é muito salgadinho. Que delícia. E agora vamos para a coisa que a gente não provou ainda, que são os nervos. E a textura dele é bem interessante, ó. Fa vedere. É tipo um colágeno, assim, ó. Tá vendo? Ai, gente, isso faz bem pra pele, então. Ó, é tipo um colágeno. Você nem sabe distinguir muito bem o que é cebola e o que é nervo aqui, quase. Mas esse aqui é cebola e esse aqui é o nervo. Certeza? Certeza absoluta. Olha. É muito legal ver a assinatura da cozinha venezuela. Porque é esse negócio de usar o óleo, usar o aceto e trabalhar muito bem as coisas. Eu diria que é uma cozinha de muita paciência. Você imagina, aqui a gente tem uma carne que ficou 72 horas marinando. Então você tem que fazer isso para comer depois de 3 dias. Aqui também eles deixaram marinando, tem bastante da pimenta, então você sente o sabor da pimenta preta, você sente o aceto, você sente o óleo. Essa combinação do vinagre com óleo é perfeita, porque você tem acidez e tem a gordura, e o ácido quebra a gordura. É a mesma coisa que a gente jogar um limãozinho numa carne de porco com aquela gordurinha sobrando. Coisa boa. E depois você tem a cebola. Pra mim é perfeito. E será que eu vou ficar mais nervosa se eu comer, amor? Não. Come agora, Daniela, coitado. Se eu não comer, eu vou ficar nervosa, eu diria. Qua vi faccio assaggiare questo qua, che è un Colli Ugani. Qua siamo nei colli di Padova, dove vi dicevo prima, ed è l'uvaggio di Cabernet Merlot. Maria Gioia Rosellini è una delle signore del vino, una produttrice donna, e stanno prendendo tutti i vecchi cloni dei vini. Muito legal, né? Eu achei mais legal ainda que é feito por uma mulher. Ah, vitini sono Merlot, Cabernet e Barbera. E você sente bastante Merlot e Cabernet aqui. Marco, per te! Qui! Ah! Allora abbiamo gli spaghettini leggermente piccantini con gli zottoli, i pesciolini che vi ho spiegato prima. Di fatto è un incrocio che si trova solo in primavera, tra il calamaro e la seppia. È proprio un incrocio. Sono grandi così, adesso cotti comunque si vanno a restringere, però sono piccolini così. Per mio! Evviva! Avete trovato il connubio perfetto perché potete bere e dopo dormire, tirate su e dormite, nessuno vi dice niente, siete perfetti. Nessun problema di patente. Ó, esse aqui é o bichinho que eles estavam falando. Que é um pouco uma lula misturada com polvinho. Muito bom. E é na medida que eu adoro, porque é mais picante aqui já. Ah, ele disse que tinha uma pimentinha, né? Ele é pequenininho assim, mas ele é bem com sabor bem intenso. Pensa numa lula fresquinha, tipo é um vitelo de lula. Vamos falar assim. Gente, tá misturando tudo já, Vinícius. Foi namorado do prato. Amor, isso é um primeiro prato aqui na Itália, né? Porque ele não vai com proteína da carne, né? É mais Porque ligeiro. ele tem mais massa que proteína. O primeiro prato sempre tem mais carboidrato do que proteína. Então se você pega um risoto com um pouquinho de carne, Ele vai ser primo. ele vai ser primo. Então geralmente a carne vai ser picada, vai ser fatiada, vai ser alguma coisa. Se você pega um risoto com um pedaço, com uma bisteca, qualquer coisa assim, ele Vai ser o segundo. Entendi. Capito. Questa è la cacio e pepe, è nella tradizione romana. A Roma fanno il cacio e pepe. Però qua abbiamo abbinato un cacio, che è il caciocavallo podolico, che è un presidio slow food, con il pepe della Malesia. È un pepe della Malesia presidio slow food. Vamos provar aqui o prato que é típico de Roma, mas feito em Vêneto. Olha aqui, olha aqui embaixo. Olha isso aqui. Ai, Dio mio. Olha isso aqui. Mas o perfume que tá vindo dessa pimenta também é uma outra Verdade. coisa. Não é só uma massa com queijo e pimenta.
Mais uma vez, aquele ditado italiano que 3 ingredientes fazem um bom prato. Cara, você não tem noção do cheiro desse queijo. Se tem alguma definição para comfort food, é isso aqui. Simples, bom. É muito gostoso. Aquele tipo de coisa que você pode comer todos os dias que não enjoa, né? Nossa, é muito gostoso. Eu não sei como é que eles fazem pra fazer isso aqui, mas é muito Será bom. que a gente consegue a receita, amor? Acho que sim, vamos pedir. Vamos pedir. Eu não posso dizer que é um fondue com massa e pimenta, porque não tem nada a ver. Você tá tentando achar uma definição pra uma coisa que é excepcional, é isso? É um queijo derretido, mas com sabor de queijo derretido forte, assim. E com pimenta que a gente adora, né? Aquela pimentinha que sempre tem na mortadela, no meio que a gente corta, fica aquele negócio bonito. É muito bom isso aí. Não tem como deixar tudo esse queijo aqui, né? Não. Eu tenho um problema que eu acho que meu pai que fez isso. Te ensinou, não é um problema. Não pode deixar nada no prato. Eu tenho pão, eu tenho molho. Ele sempre dá uma limpadinha no prato. Assim dá menos trabalho pra lavar o prato depois, né? É verdade, não posso nem reclamar, porque ajuda. E às vezes ele limpa até o meu. O meu eu consegui limpar mal menos, mas eu não meti o pão ainda. Eu vou deixar pra ele, porque eu sou boazinha. Qua vi abbiamo fatto un piatto composto, c'è il baccalà alla vicentina, che è un baccalà allo stoccafisso qua, cotto al forno con prezzemolo, olio extravergine d'oliva e latte. Al centro c'è la polenta di mais bianco perla e in fianco ci sono le seppie nere, le seppioline cotte con l'olio nero. Il baccalà sapete che è il baccalà classico del Veneto. Essa polenta branca, ela lembra a nossa goma de mandioca, de tapioca, né? É um pouco que nem aquele americano gri. Bem diferente esse bacalhau aqui. É muito bom, é bem temperado, muito saboroso. A consistência dele me piace. Ele é sequinho, daí você come assim com a polenta molinha, ó. Ele tem um sabor próprio do bacalhau, mas ele é diferente, não é branquinho que nem aquele bacalhau que a gente tá acostumado, né? Um pouco por causa do óleo forte aí e um pouco por causa do alite, né? Mas não é carregado no alite, né? Bem pouquinho. Não, é bem suave. Nossa, é muito gostoso. Ele é mais suave do que um bacalhau português que a gente tá acostumado a comer. Isso lembra também o México. A gente comeu o Recado Negro, lembra? Que era preto assim. Daniela sempre saudosa do México. Tem nada a ver com a lula que a gente conhece. Não, né? Nossa, Textura é completamente diferente. É diferente, porque eu vou ser sincera, eu não gosto muito daquela textura borrachuda. Gente, essa aqui é molinha. Que delícia. Gente, que gostoso isso aqui. Muito bom. A Dani não sabe ainda porque ela foi no banheiro, mas olha o que eles colocaram aqui agora. É um biscoitinho feito com farinha de polenta e uva passa. E agora vem ainda um vinho de sobremesa. E questo è il vino, questo è un moscato fior d'arancio passito. Ai, meu Deus. Eu falei que você não sabia ainda que chegou. O que é? Biscoito? Sim, é aquele biscoito com farinha de polenta. Isso aqui o que é? Isso é um vinho passito, que é o fior de arancio, que é flor de laranja que eles chamam, né? E passito é quando você deixa a uva virar passa e depois faz o vinho. É quando a uva já tá passita. Allora, l'uva viene raccolta, Ah. viene messa su dei graticci, ok? E si secca, si asciuga, fa una muffa che si chiama botrytis, è una muffa nobile, e poi viene schiacciata. Il risultato è un vino dolce, perché assorbe tutto Zucchero. l'acqua, diventa zucchero. Questo invece, allora, questo è un crumble di mandorle con il pistacchio di Bronte. E poi quando andrete a Bronte assaggerete il pistacchio. E questa invece è una crema bruciata al caffè. Quello è il caffè, e vi riguarda un po' perché è un caffè brasiliano che si chiama Caracolito Santos. Il Caracolito Santos, beh, voi penso lo sappiate, è praticamente il caffè, anziché essere impollinato bene, il fiore, non è impollinato bene, quindi la bacca del caffè risulta un po' strana, tutta rotonda, invece vanno sulle punte degli alberi a prendere questo caffè, e questo caffè particolare, che è dopo quello che berrete anche dopo. Um mousse de pistache com uma farofinha de amêndoas. Olha que bonito. Ai, gente, eu quase não gosto de pistache. Olha só isso.
Eu creio que isso tá bom. Agora com uma farofinha. Ai, meu Deus. Ai, que difícil. Ó. Não sei porque que a Ana Maria passava debaixo da mesa agora. Que dá vontade de você, assim, fazer alguma coisa, entendeu? Quando é muito bom. Delícia. Saúde, pessoal. Nossa, muito bom isso aqui. Se vier aqui e pedir isso aqui, venha de Uber. Ai, gente, biscoito assim, ó. Você sabe que eu sou muito simples, né? Gosto de polenta, gosto de ragu, gosto de biscoito. Essa sou eu. Ó, mas é maciozinho, ó. Que bonito que é, né? Aham, bem amarelão, né? É parecido Boa. com a pasta de mélega ou não? Parecido com o biscoitinho que a gente provou lá, só que aqui tem uva passa, então ele deixa um pouquinho mais molhado. Mas ele tem uma consistência meio arenosinha, assim, ó. Cara, isso aqui com café. Na falta do café, eu vou tomar com passita, né? Que também é bom. Ele falou que coloca no vinho, né? É. Que shot é no vinho. Eu não vou fazer por questões, assim, porque em público eu não posso fazer isso. Mas depois, quem sabe, quando a câmera estiver desligada. Agora falando em café, a gente tem aqui, ó, é um creme brulee de café. Olha isso aqui. Já imaginou um creme brulee de café? Tem essa casquinha do açúcar queimado em cima. Ó. Vamos provar. E o café brasileiro, isso que é mais legal. Cheirinho de café, mas cheirinho de café mesmo, não é cheirinho de creme de café. É realmente um café com uma textura diferente. Meu, muito bom. Deu água na boca isso aí. É bom pra acordar. Dá um pouquinho pra mim. Que delicioso. Não é creme de café, não. Café Nossa. mesmo. Bom, eu não consigo nem levantar daqui da cadeira. Quero saber se você é bom de conta e lembra quantos pratos a gente comeu. Isso é o belo da Itália. Nunca é um prato só, Não. é uma lasanha, é uma massa, não. Foram 4 antepastos, foram 2 primeiros pratos. Gente, verdade. E foi um segundo com 3 coisas em cima, né? É, com 2 variações, gente do céu. E é tudo muito bom. Espero que vocês tenham gostado, a gente gostou muito. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, compartilhe com os amigos, segue o canal se você não segue ainda. E a gente se vê no próximo vídeo da Itália. Até mais. Um abração.